Queridos irmãos, o Evangelho de hoje está em plena sintonia com o Evangelho de ontem. É a continuidade do Evangelho de ontem. Ontem líamos a genealogia e agora lemos a história de como se deu a encarnação segundo São Mateus. Ele diz: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, ou seja, eram os chamados desposórios. E, embora o texto do Evangelho de hoje tenha elementos que cronologicamente seriam localizados depois dos evangelhos dos próximos dias, este é o elemento central que faz com que ele esteja aqui no dia de hoje. Porque quando São Lucas descreve a Anunciação, ele descreve Nossa Senhora já desposada com São José. Então, fica um hiato, fica uma espécie de buraco na narrativa. E este é preenchido por São Mateus, também de uma maneira muito objetiva. Os textos do Novo Testamento são muito documentais, então eles não são, assim, muito prolixos, não falam de uma maneira muito detalhada das coisas. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. O que significa isso na prática? O casamento judeu tinha duas fases. A primeira era o chamado casamento legal. Não era, como se diz hoje em dia, um noivado. Não, era um casamento mesmo. Só que era um casamento legal, em que o contrato nupcial era firmado, era estabelecido, mas a esposa ainda não iria morar com o esposo. Porque as coisas naqueles tempos não eram como hoje. Hoje, as pessoas podem construir uma casa com facilidade, podem comprar, podem alugar. Naquele tempo, não. Construir uma casa era construir uma casa mesmo, era fazer com a mão. E fazer uma casa para uma mulher que pode não ir morar com você seria uma vergonha muito grande, seria um vexame. Então eles casavam, e aí quando tudo estava certo, aí sim, o marido ia lá construir a casa, que era construir mesmo, é fazer a casa. Depois, quando a casa estava pronta, depois de alguns meses, então tinha, digamos assim, a segunda fase do casamento, né? Que é propriamente o casamento, ou seja, é levar para casa, é levar a noiva para casa. Então é uma festa, ela ia acompanhada por 10 virgens, etc. E lá dentro se dava a consumação no meio da festa e tudo mais. Muito bom. Quando é que acontece a encarnação? A encarnação acontece depois dos desposórios. Maria Santíssima já era casada com São José, legalmente, e ali ela concebe pela ação do Espírito Santo. São Mateus não explica como aconteceu isso. Quem nos explicará é São Lucas, conforme vamos ver nos evangelhos dos dias seguintes. Ele simplesmente diz que ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Ora, o texto também não explica como José percebeu que ela estava grávida. Quando nós lemos São Mateus e São Lucas em paralelo, então é mais fácil recompor a lógica das cenas, né? Nossa Senhora recebe a Anunciação,
vai para a casa de Santa Isabel, que estava no 6º mês de gravidez, fica com ela até o 9º mês, que é quando nasce São João Batista, volta para Nazaré, e quando chega, está com uma saliência. E São José percebe aquilo e não entende. Por quê? Bom, se nós olharmos com uma visão meramente naturalista, então ele olharia para ela, a veria grávida e pensaria algo absurdo. E se fosse assim mesmo, o texto diz que São José era um homem justo, então ele tinha a obrigação de denunciá-la, como todo bom judeu faria, num caso de uma situação assim, tão chocante, tão terrível. Mas São José não faz isso. E ele não faz isso por quê? Porque, evidentemente, quando você não interpreta o texto em chave naturalista, você percebe que Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Ou seja, a sua santidade é um negócio que é palpável, é sensível. Não dá para viver com ela, ainda mais desposá-la, sem perceber o nível de união com Deus que aquela menina tem. Ou seja, é uma união com Deus extraordinária, algo que nunca ninguém viu. Então ele não julga. Ele faz um ato heróico de sacrifício tão grande que nós não conseguimos perceber a dor disso aqui. Por quê? Ele vê, ele percebe a gravidez, ele entende que não dá para entender, então ele toma a resolução mais radical, resolve abandoná-la em segredo, como que assumindo a culpa sobre si, para simplesmente garantir a integridade dela, como que dizendo, olha, não entendo o que aconteceu, não sou capaz de entender, mas eu sacrifico a minha honestidade pela honestidade dela. Que coisa tremenda, né? Você vê a santidade tão extrema de São José. Hoje em dia é diferente. As pessoas julgam os outros mal, já condenam de antemão, nem aconteceu nada, já estão deduzindo coisas horríveis. E ficam o tempo inteiro condenando já prematuramente, inclusive, muitas vezes sem ter nenhuma prova. Ora, ele resolve abandoná-la, e é nesse momento, enquanto ele pensava nisso, que o anjo do Senhor intervém, aparece em sonho. São José é tipificado por José no Egito, que também sonhava, aquele José filho de Jacó. Engraçado que o texto da genealogia termina, o versículo anterior ao do evangelho de hoje diz, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ou seja, o próprio São Mateus estabelece a relação entre os dois personagens. O anjo aparece em sonho a São José. E já começa escandalosamente na primeira frase, José, filho de Davi. Olha, isso para um judeu é um negócio tremendo. Por quê? O Messias tem que ser descendente de Davi. Na genealogia, São Mateus provou que São José é descendente de Davi. Ou seja, o que o anjo está dizendo para São José? José, você não está entendendo nada, você pensa que você está fora, você não está fora, você está dentro do plano de Deus. Você é filho de Davi. Portanto, se a condição de judeu é dada pela mãe,
A condição, o status de tribo é dado pelo pai. Então Deus está dizendo, o Messias é da tribo de Judá, descendente de Davi, por tua causa. Você é o pai do Messias. Eu estou confirmando a tua paternidade sobre ele. Você é o meu vigário junto do meu filho. Você é o meu representante junto do meu filho. A tua paternidade não é uma mera paternidade adotiva. A tua paternidade é uma paternidade de ordem sobrenatural. Portanto, eu estou confirmando a tua paternidade, e a tua paternidade está desenhada para se encaixar nos propósitos eternos em relação à encarnação divina. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então você veja, nada que é concebido pelo Espírito Santo na nossa vida a gente precisa ter medo. A gente só precisa ter medo daquilo que é concebido pela carne. Aquilo que é concebido pelo Espírito, nós devemos ter coragem, nós não devemos ter medo. As obras do Espírito Santo em nós, todas elas têm um respaldo da proteção divina. O selo, a marca de Deus. Não tenhas medo, não temas, José. O que ela concebeu, a obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Portanto, veja que coisa grandiosa. Ela conceberá e dará à luz um filho. Ela é a mãe, mas o nome quem vai colocar é você. Ele vai se chamar Jesus, porque você dará a ele o nome de Yehoshua, que significa Yahvé salva. Você vai impor nele, como pai, o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Yahvé salva, ele é o Salvador. Ou seja, nós vemos esse texto, o quanto Deus confia autoridade a São José, a tal ponto de ser ele aquele que atribui o nome do Verbo encarnado. São Paulo diz assim: ao nome de Jesus se dobre reverente todo o joelho nos céus, na terra e nos infernos. Mas Deus disse a São José: quem coloca o nome é você. Consegue perceber a densidade disso? A importância da paternidade, mas sobretudo de uma paternidade de alguém que estava dizendo: não, eu acho que eu estou fora, eu não estou incluído aqui. Essa obra é grande demais, eu não estou dentro dela, não consigo entender. E porque eu não consigo entender, logo, eu estou excluído. A intervenção de Deus mostra exatamente o contrário. Não, você não está entendendo, mas você está incluído. Eu te faço entender a tua missão, a importância da tua paternidade. Continua São Mateus: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Ou seja, São Mateus está dizendo, tudo isso já estava profetizado há 700 anos. Ou seja, nada disso é por um acaso. Isto já está desenhado nos decretos de Deus. Já está revelado antes, para que nós possamos crer depois. Quanta coisa que a gente acha que é por um acaso, né? A gente acha que é casual, a gente acha que está desencaixado. Um dia nós vamos ver essa tapeçaria pelo lado certo. A gente vê nessa vida do avesso. Do avesso, tudo parece que não tem sentido. Quando Deus nos mostrar o lado certo, nós vamos entender que tudo estava escrito na vida do Cordeiro. Os propósitos eternos de Deus já estão decretados antes. Nada acontece desajustado na nossa existência. Então, quando acordou,
José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Por quê? Porque, sendo justo, José tinha um Senhor, tinha um Adonai. Hoje a antífona do Ó nos diz isso: ó Adonai, ó Senhor, que no monte do Sinai orientastes a Moisés, ó, vinde redimir-nos com o braço estendido. Ou seja, José tinha um Adonai, ele tinha um Senhor, ele tinha a última palavra sobre a sua existência, ele tinha a última palavra sobre a sua vida. Ou seja, quando nós estamos debaixo do senhorio de Deus, quando nós deixamos Deus nos guiar, quando nós permitimos que o Senhor, pela sua palavra, pelo seu Espírito, nos oriente, nos encaminhe, a nossa vida ganha a consistência de um rio caudaloso que caminha na direção do mar. Nós começamos a correr, a voar, com o peso da glória de Deus, na direção da sua glória. Nós precisamos entender que Ele é o nosso Adonai. Ou seja, nós temos que depender da palavra dEle, nós temos que depender da vontade dEle, nós temos que depender das orientações dEle, dos ditames dEle, daquilo que Ele nos apresenta como sua vontade, como sua vontade. José recebeu Maria como sua esposa, ele a recebeu como a sua esposa, porque ele entendeu quem ele era no plano da divina providência. Quantas vezes nós nos sentimos por fora, nos sentimos desencaixados, nos sentimos soltos, nos sentimos avulsos. Hoje, diante do mistério da encarnação do Senhor, Deus quer se revelar como o nosso Adonai. Você não é uma peça solta por um único motivo. Você tem um Adonai e Ele olha para você. Você tem um Senhor e Ele faz a tua vida ter sentido. Você olha para você mesmo e diz: quem sou eu? Eu não sou nada. Como José diz: eu não sou nada. Mas Deus disse: você é o homem destinado para ser uma só carne com a mãe de Deus. Deus foi o vínculo daquelas duas almas no círculo do mistério da encarnação. Talvez a gente se sinta por fora, mas o nosso Adonai diz: você não está por fora. Com tudo aquilo que você é, com todas as tuas fragilidades, com todos os teus defeitos, porque você tem um Adonai, porque você tem um Senhor, você está dentro. Que esta convicção, queridos irmãos, nos leve a enxergar que a nossa vida tem um propósito, dentro deste grande propósito, que é a salvação, alcançada pelo mistério da encarnação de Jesus Cristo. Então, nós faremos como São José. Nós vamos tomar as nossas resoluções, mas todas elas serão apenas provisórias, porque as verdadeiras direções chegam para nós enquanto nós dormimos, ou seja, enquanto nós estamos descansando na presença de Deus. Pode descansar. Você é um servo de Deus. Pode ficar em paz. A palavra diz que aos seus amados Deus conserva enquanto dormem. Pode dormir. Vai chegar revelação. Vai chegar luz. Vai chegar intervenção. Vai chegar direção. As coisas vão ficar claras. Você vai perceber que você está dentro. E você vai perceber, sobretudo, que há um anjo de Deus dentro da sua vida.
te guiando, te conduzindo, te levando pela estrada certa, fazendo com que você esteja a salvo e seguro, porque todos nós estamos conectados neste grande mistério de Deus que desceu ao mundo para reconciliar todas as coisas no seu amado Filho.